A menina chegava todos os dias na escola com os olhos inchados, os passos lentos e o coração apertado. Sentava na última carteira da sala e não falava com ninguém quando a professora perguntava se estava tudo bem. Ela apenas balançava a cabeça e baixava os olhos. Os colegas começaram a notar o comportamento estranho, mas preferiam rir do que ajudar. Alguns apelidaram a menina de chorona, outros apenas ignoravam sua presença e continuavam suas vidas, sem se importar com sua dor. A diretora da escola, Dona Celeste, era uma mulher experiente, já tinha lidado com muitos alunos em situações difíceis. Mas algo naquela menina chamava sua atenção. Ela via tristeza profunda nos olhos da pequena Maria, e algo dentro dela dizia que precisava intervir. Certo dia, a diretora a chamou em sua sala, ofereceu um chá quente e perguntou com carinho: "Minha filha, por que você chora tanto?" Maria hesitou, mordeu os lábios e tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram com força, e sua voz trêmula. Disse Dona Diretora: "Eu não aguento mais em casa, ninguém me escuta. Minha mãe trabalha demais, meu padrasto me odeia, e toda noite eu fico sozinha no quarto com medo e frio." Dona Celeste sentiu um aperto no peito, e lágrimas também escorreram de seus olhos. Ela pediu que Maria continuasse, e a menina contou histórias que partiram o coração, histórias de gritos, tapas, fome, solidão, e uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. A diretora não hesitou. Chamou o conselho tutelar, acionou os órgãos competentes e levou Maria para um abrigo seguro. Enquanto as investigações aconteciam, a escola se mobilizou. Professores, alunos, até os pais de outros alunos contribuíram com roupas, brinquedos, carinho e principalmente a atenção que Maria tanto precisava. Aos poucos, ela começou a sorrir, se integrar nas aulas, brincar no recreio e até tirar boas notas, algo que nunca tinha conseguido antes. Meses se passaram e a justiça decidiu que Maria não voltaria para aquele lar abusivo. Uma família da cidade, sensibilizada com a história, resolveu adotá-la e dar a ela o amor e a segurança que nunca conheceu. A nova casa era cheia de vida, com irmãos adotivos que logo se tornaram seus melhores amigos. A nova mãe era doce, o novo pai paciente, e tudo parecia um sonho realizado. A diretora Celeste continuava a visitar Maria nos fins de semana, e as duas criaram um laço eterno de amizade e gratidão. O tempo passou. Maria cresceu, se formou e decidiu seguir a mesma profissão da mulher que salvou sua vida. Tornou-se diretora de escola, com o coração cheio de empatia e coragem. Toda vez que via uma criança triste, sozinha ou em silêncio, ela se lembrava de si mesma e fazia questão de perguntar se estava tudo bem, pois ela sabia que às vezes um simples olhar de atenção pode mudar para sempre o destino de alguém. O mundo pode ser um lugar duro, mas existem pessoas dispostas a fazer a diferença. E naquele dia em que a diretora descobriu o motivo do choro de Maria, ela não apenas salvou uma vida, ela plantou a semente de uma nova história, uma nova esperança, uma nova chance de ser feliz. E quando perguntavam a Maria o que a fez resistir, ela sorria e dizia: "Eu chorei até que alguém enxergou minhas lágrimas e me deu a mão." Às vezes é disso que a gente precisa, só de alguém que nos enxergue no meio do silêncio, da dor e do abandono, alguém que diga: "Eu tô aqui e tudo vai ficar bem", porque realmente ficou bem, ficou muito melhor do que ela jamais imaginou. Anos depois, Maria foi convidada para contar sua história num evento nacional sobre educação à infância. Emocionou milhares de pessoas e foi aplaudida de pé, recebeu prêmios, se tornou autora de livros e passou a viajar o país levando sua mensagem de esperança, empatia e ação. Um dia, em uma dessas palestras, uma menina do público correu para abraçá-la e disse: "Maria, eu também chorava todo dia na escola, até que escutei sua história e ganhei forças para pedir ajuda." A menina foi salva, assim como Maria. Foi um ciclo de luz que começou com um gesto simples, mas poderoso. Alguém disposto a ouvir, a entender e a agir. E é por isso que hoje a história da menina que chorava todos os dias na escola é contada e recontada como um exemplo de que nenhum sofrimento deve ser ignorado, nenhuma lágrima deve ser esquecida, porque cada criança tem o direito de ser feliz, de ser amada e de viver sem medo. E tudo começou naquele dia em que uma diretora teve coragem de perguntar o motivo. Anos se passaram. Maria se tornou uma mulher admirada, respeitada e reconhecida por sua história de superação e por seu trabalho incansável em defesa das crianças vulneráveis. Ela fundou uma instituição chamada Olhos, que vem um centro que oferecia apoio psicológico, moradia temporária, cursos profissionalizantes e atendimento social para crianças e adolescentes em situação de risco. A sede do projeto foi construída
em um antigo prédio abandonado no centro da cidade reformado, com a ajuda de doações e voluntários que acreditavam no poder da transformação. Tudo ali era feito com amor. Os quartos tinham nomes de flores, as paredes eram pintadas com desenhos feitos pelas próprias crianças, e cada detalhe era pensado para trazer acolhimento, paz e dignidade. Maria acordava cedo, todos os dias organizava reuniões, atendia famílias, orientava profissionais e ainda tirava tempo para conversar pessoalmente com cada criança que entrava pela porta do centro. Sua equipe era formada por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, cozinheiras, enfermeiras, todos movidos por uma causa comum: restaurar a esperança. Um dia, enquanto organizava um mutirão de inverno para arrecadar agasalhos, uma carta foi deixada anonimamente. Na caixa de correios do centro era escrita com uma letra infantil e dizia: Tia Maria, eu tenho muito medo, meu pai me bate e minha mãe finge que não vê. Eu vejo seus vídeos escondido e acho que só você pode me ajudar. Por favor, me salve, Maria. Senti um arrepio ao ler aquelas palavras. Sabia que ali havia um pedido urgente de socorro. Ela reuniu sua equipe e começaram a investigar. Discretamente foram até escolas da região. Cruzaram informações com conselhos tutelares, até que localizaram. A criança era um menino chamado Enzo, de apenas 8 anos, franzino, calado, sempre com os braços cobertos. Mesmo nos dias mais quentes, quando foi abordado pela psicóloga do centro, Enzo chorou em silêncio, como Maria um dia chorou, e isso bastou para que ela o acolhesse como um filho. Ele passou a viver no centro, e com o tempo recuperou a alegria. Aprendeu a tocar violão, escrever poesias, e se tornou um dos alunos mais talentosos da escola. Anos depois, Enzo dedicaria seu primeiro livro de poemas, A Mulher que o Salvou, escrevendo: Tia Maria, me deu asas quando o mundo queria cortar minhas pernas. Em outro momento, Maria conheceu Sofia, uma adolescente grávida de 14 anos, expulsa de casa e vivendo nas ruas, com um olhar perdido e medo constante. Maria a acolheu no centro, ofereceu um quarto limpo, roupas, exames médicos e, o mais importante, apoio emocional. Sofia deu à luz a um menino saudável chamado Miguel e decidiu voltar a estudar com a ajuda de Maria. Terminou o ensino médio, fez faculdade de enfermagem e anos depois voltou ao centro como voluntária para cuidar de outras meninas. Como ela, a corrente de amor continuava crescendo, multiplicando vidas, restaurando destinos. Em um grande evento internacional sobre infância e direitos humanos, Maria foi homenageada como cidadã do mundo pela ONU, e seu discurso emocionou líderes de vários países. Ao terminar, foi ovacionada por todos os presentes, mas ao voltar para casa, o que mais a emocionava era quando uma criança corria para a brócola dizendo: Tia Maria, você mudou minha vida. Entre uma viagem e outra, Maria decidiu expandir o projeto Olhos que Veem para outros estados, e em pouco tempo, haviam 10 unidades espalhadas pelo Brasil, cada uma liderada por alguém que já tinha sido acolhido pela instituição. Era como plantar árvores e depois ver os frutos virando novas sementes. A rede crescia e salvava vidas sem parar. Certa manhã, Maria recebeu a visita de uma senhora idosa com passos lentos, cabelos grisalhos e olhos marejados. Era a diretora Celeste, aquela que anos atrás teve a coragem de perguntar o motivo do seu choro. Elas se abraçaram longamente e choraram juntas, lembrando do passado e celebrando o presente. A diretora Celeste disse: Maria, você superou tudo e foi além. Eu só dei um passo, mas você construiu uma estrada inteira. Maria respondeu: Diretora, foi seu olhar que me ensinou a ver. Hoje, eu só repito o gesto que mudou minha vida. As duas passaram a se encontrar com frequência, e Celeste passou a ser conselheira do centro, ajudando com sua experiência, sabedoria e amor. O tempo passou, mas Maria nunca parou, nunca descansou, nunca perdeu a chama de fazer o bem. Certa vez, uma emissora de televisão decidiu fazer um documentário sobre sua história, e durante as gravações centenas de pessoas vieram dar depoimentos emocionados, contando como Maria havia mudado suas vidas. Entre elas estavam ex-moradores de rua, médicos, empresários, músicos, professores, todos unidos por um passado de dor que encontrou esperança nas mãos de uma mulher que um dia também chorou, calada num canto da escola. O documentário foi um sucesso mundial, traduzido para mais de 20 idiomas, e indicado a prêmios internacionais. Em um dos eventos de premiação, Maria subiu ao palco emocionada e disse uma frase que ficou marcada na história mundial: Não importa de onde você vem, importa quem te estende a mão quando tudo parece perdido, porque essa mão pode mudar tudo e dar sentido à sua dor. Em seu último projeto, Maria começou a construir uma escola modelo onde cada sala teria nomes de pessoas que a inspiraram. A primeira sala foi batizada de Sala Celeste, em homenagem à diretora que mudou seu destino.
Essa escola seria gratuita com ensino integral, alimentação, psicólogos, professores escolhidos a dedo e uma biblioteca gigante, onde o primeiro livro na estante seria o diário de Maria, contendo todas as cartas e histórias que recolheu ao longo dos anos. Era sua herança para o mundo, sua forma de dizer: eu existi, eu transformei. E assim a menina que chorava todos os dias na escola virou símbolo de superação e amor, e sua história continua sendo contada por gerações como exemplo de que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo, basta um olhar atento, uma escuta verdadeira e um coração disposto a agir. Com o impacto de suas ações se espalhando por todo o país e cruzando fronteiras, Maria foi convidada a discursar em diversos continentes. Suas palavras simples, porém carregadas de verdade, transformavam plateias inteiras em silêncio reflexivo e aplausos emocionados. Durante uma conferência na África do Sul, Maria conheceu outras líderes humanitárias que enfrentavam desafios semelhantes em comunidades carentes, e juntas elas fundaram uma aliança global chamada Raízes da Esperança, uma organização dedicada a criar núcleos de acolhimento e proteção à infância em locais esquecidos pelo mundo. A primeira unidade foi aberta em Moçambique, depois no Haiti, depois em regiões remotas da Ásia, sempre levando a mesma essência: escutar, acolher, transformar. Numa dessas viagens em uma vila extremamente pobre nas montanhas do Nepal, Maria encontrou uma menina chamada Tara, que havia perdido os pais num deslizamento de terra e vivia sozinha numa cabana de madeira comendo restos. E sem ir à escola, Maria se ajoelhou diante dela, a abraçou e disse: eu já fui você. E isso bastou para que Tara confiasse e começasse. Ali uma nova vida foi levada a um dos núcleos, e anos depois se tornaria embaixadora do projeto em seu país, espalhando a missão por aldeias inteiras. Enquanto tudo isso acontecia, Maria foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, e o mundo inteiro passou a conhecer sua história. Emissoras produziram séries baseadas em sua vida, universidades criaram programas sociais com seu nome, governos buscaram consultoria com sua equipe para melhorar políticas públicas voltadas à infância. Em meio a tantas honrarias, Maria continuava acordando cedo, tomando café com os voluntários, escutando cada novo acolhido, como se fosse único. Ela fazia questão de conhecer cada história pessoalmente, pois dizia que o mundo precisa menos de heróis distantes e mais de pessoas presentes. Certa vez, durante uma visita à unidade do sertão nordestino, encontrou um menino chamado Jair, que não falava uma palavra sequer. Ficava num canto escuro balançando o corpo com os olhos perdidos. Muitos achavam que ele era incapaz, mas Maria sentou com ele todos os dias por semanas, apenas observando. Até que um dia, ele segurou sua mão e disse pela primeira vez: me ajuda, Maria. Chorou, e ali começou um processo longo, que revelou um talento inacreditável. Jair tinha dons com números e fórmulas matemáticas complexas, e com apoio certo se tornou um jovem pesquisador premiado. Aos 17 anos ele voltou ao centro para agradecer, e disse: Maria me deu, não apenas voz, mas também futuro em outra parte do mundo. Em uma reunião da ONU, Maria propôs a criação de um selo internacional de proteção à infância, que avaliaria escolas, abrigos, centros comunitários, com base em critérios humanos, e não apenas burocráticos. Sua proposta foi aprovada por unanimidade, e passou a ser adotada em dezenas de países, fortalecendo a rede global de proteção. Muitas crianças foram salvas por essa iniciativa, inclusive uma jovem chamada Lisa da Síria, que foi resgatada de um campo de refugiados e levada a uma escola com selo Maria Esperança, onde reconstruiu sua vida, aprendeu línguas e se tornou intérprete da organização. Anos depois, Lisa traduziu o discurso de Maria em uma Assembleia Mundial sobre Paz e Infância, e ao terminar, abraçou Maria com lágrimas nos olhos, dizendo: você me salvou sem me conhecer, e agora sou sua voz. O impacto era gigantesco, mas Maria seguia humilde e presente. Certa noite, enquanto revia cartas antigas, sentada na varanda de um dos centros, recebeu a visita de uma mulher jovem com um bebê nos braços e um sorriso tímido. Era Ana, uma das primeiras acolhidas da história de Maria, que havia fugido de casa grávida aos 15 anos. Maria a reconheceu na hora, e as duas se abraçaram chorando. Ana contou que agora era professora em uma escola rural, e que batizou o filho de Celeste, em homenagem à diretora que salvou sua heroína. O ciclo da vida voltava com força e amor. Numa homenagem inesperada, o governo brasileiro decidiu erguer um monumento em homenagem às crianças salvas pela Fundação Olhos que Vêm, e na Praça Central de Brasília foi erguida a estátua de uma mulher ajoelhada abraçando uma criança com a inscrição: enquanto houver dor haverá quem estenda a mão,
e no mesmo dia foi inaugurada a Escola Nacional Maria Esperança, voltada exclusivamente à formação de educadores empáticos com foco em escuta, acolhimento e intervenção social. Era o sonho de Maria ganhar vida por mãos de milhares, uma semente virando floresta há anos. Mais tarde, já idosa, e com os cabelos completamente brancos, Maria escrevia suas memórias em um caderno simples, quando foi surpreendida por uma multidão de exacorridos que organizaram um evento surpresa para celebrar seus 80 anos. Eles vieram de todos os cantos do mundo, trazendo fotos, vídeos, cartas, depoimentos e filhos nos braços. Todos frutos de um gesto de amor. Maria subiu ao palco emocionada e disse: "Não foi o tempo que me envelheceu, foi o amor que me amadureceu. Cada lágrima que enxuguei me deu força. Cada criança que abracei me deu propósito, e cada história que escutei me fez permanecer viva até hoje, não pelo mundo, mas pelas pequenas vidas que o mundo costumava esquecer." Ao terminar, foi aplaudida de pé por minutos a fio, com lágrimas e sorrisos se misturando numa celebração única da esperança. E mesmo após sua partida física, sua missão continuou. Fundações com seu nome foram abertas em novos países, universidades passaram a estudar seu método, livros escolares contavam sua trajetória, e datas especiais foram criadas em sua homenagem. Mas mais do que tudo, sua história se manteve viva no olhar de cada criança, salva no abraço de cada voluntário e no gesto de cada novo educador que decidia perguntar ao aluno calado: "Por que você chora?", pois sabiam que atrás de cada lágrima havia um universo, e que com amor e coragem era possível mudar destinos inteiros. E assim, a menina que um dia chorava sozinha no canto da escola, sem saber se alguém notava sua dor, acabou sendo o farol de milhões, provando ao mundo que nenhuma lágrima é pequena demais, que nenhum gesto é em vão, e que no fim das contas, somos todos responsáveis pelo que ignoramos e, principalmente, pelo que escolhemos enxergar.